Eu tava falando, assim, eu que sou professor na área da... É bem estranho falar que eu sou professor, porque eu sou analfabeto, mal sei escrever, mal sei falar, mal sei ler, mas eu dou curso de fotografia. E os alunos que aprenderam comigo hoje são bons alunos. Não significa que eu tenho algum donzinho Com certeza. para ensinar, né? Eu sempre digo que antes de você comprar a melhor câmera, antes de você comprar as melhores luzes, antes de você comprar os melhores equipamentos, estudem. Não adianta de nada ter o cara que tem. O cara que tá. A peça que tá segurando a câmera, se ela não for boa, não adianta Não, de nada. não adianta. Então, se eu consigo fazer uma foto aqui Aqui, eu consigo fazer uma foto aqui top. Só com essa luzinha ali, ó. Com o celular, inclusive, né? Que tu tá com o tirando celular foto com o também. celular, né? Agora. Com aquela luzinha. Por que eu consigo? Porque eu tenho um conhecimento. Eu estudo pra isso. E eu acho que além disso tem que ter a sensibilidade também, né? Tipo, o cara não pode ser só aquele cara conteudista que sabe. Isso. E eu acho legal até essa parte que tu falou do professor. E muito honroso, assim, da tua parte, falar, eu sou analfabeto, às vezes eu não falo correto, às vezes isso, às vezes aquilo. Porque, assim, o pessoal tem a falsa ideia que o professor tem que ser o cara que sabe de tudo. Claro, se você for professor de português, você tem que saber falar português, porra. Se você for professor de química, você tem que saber química, não é? É óbvio. Se você tá ali na escola, mas, cara, o professor, ele... Você pode ser professor de tudo. Você pode ser professor de trocar pneu. Mas você pode ser o melhor trocador de pneu da cidade, Vinícius, entendeu? teve uma época que a rede social, as pessoas começaram a me criticar porque eu escrevia errado e porque eu falava errado. Diziam, não pode um profissional como você falar errado e escrever errado. E eu indaguei isso muito de mim, eu cobrei isso de mim, mas eu não sou professor de português. Então, o que tem que sair errado aqui, você tem que me indagar de mim, Se minha é foto sem tá me ruim. expor que está ruim. É porque o pessoal não consegue separar o pessoal do profissional. Sabe? Isso é. Sabe? O pessoal, Então para as pessoas, você tem que ser bom fotógrafo e escrever super top, sabe? Com vírgula, acento. Então, assim, pessoal, você tem que ver minhas fotos. E muitas pessoas não sabem de onde eu vim. Sabe a minha história para mim estar hoje aqui. Porque hoje, se eu fosse aqui ver a minha história e dizer que hoje é para mim ser um maconheiro, traficante, porque eu tive envolvimento, sabe? Com alguns amigos que hoje são traficantes. Que no tempo eu estava com eles, estava subindo, só que graças a Deus eu distanciei essa pessoa. Então assim, se hoje eu tento falar certo, se hoje eu tento falar correto, porque antigamente eu tive dificuldade familiar, dificuldade de trocar o colégio para trabalhar, para alimentar a minha família. Sim. Então teve tudo esse contexto. Então as pessoas não entendem isso, começam a atacar o dedo apontando aí pra você, etc. Conta pra gente como começou aí, velho. Eu sempre tive curiosidade pra saber. Tu me falou que tinha uma história legal aí pra contar, que nunca contou em canto nenhum. É, exclusividade. Bota a musiquinha aí, Thiago. É o seguinte, ó. Vou contar um pouco da minha infância, sabe? Eu vim de pais separados. Então, quando eu tive consciência da vida ali com 5, 6 anos, o meu pai, por ter discussões familiares, sempre estava separado da minha mãe. Nós morávamos numa vilinha, mas realmente eu não passei fome. Mas naquele tempo, nossa janta, nosso almoço era capitão. Sabe qual é o capitão, Arroz, né? feijão e farinha. Arroz, feijão e farinha. Nós no tempo do pote, então o pote caía rã dentro. Só que aquela rã naquele tempo era uma rã sã. Não aquela rã que vivia dentro do banheiro, né? Aquela rã da pota era proteína, dava Era proteína. água saborizada, não tem hoje em dia? Então assim, eu não cheguei a passar fome, mas eu cheguei a chegar uma tarde, sabe? E minha avó ir na padaria e pegar pão xoxo. Sabe o que é pão xoxo, não sabe? Pão dormido, né? Só aquele pão que passa, que não vende, passa 3 dias e fica duro. Então lá em vó comprava manteiga fiada, a margarina fiada, passava num pão e fazia aquela torrada, que hoje é coisa de rico, torrada. Porque naquele tempo era de pobre, naquele tempo ali em 2000. Né, macho? Isso, hoje é torrada é de rico, hoje rico compra torrada. Então assim, eu nunca passei fome, mas passei necessidade. E quando eu tava ali com 6 anos, 7 anos, eu tive que vender esse salgadinho em porta. Então eu não tive estudo. Teve que trocar a sala de aula pelo Trabalho, trabalho, né? Então desde pequenininho, assim, foi aquele cara que estava trabalhando. Quando eu comecei a estudar, eu acho que eu estava com 9 anos, eu estava na 2ª série, que eu me lembro. Passei menos de um ano na 2ª série. Me lançaram, eu saí do colégio, quando eu voltei acho que foi com 15 anos, para 16, me lançaram para uma 7ª série.
Porque naquele tempo tinha um ensino avançado, por idade, se lembra? Tipo, tinha uma certa idade que não podia estar numa série anterior. Isso, que tem que O cara lançar. não aprendeu nada, mas tem que ir lá pra frente. Tem que lançar. Né, velho? Aí, imagina aí, eu numa 7ª série, sem saber ler, Nada. sem saber escrever, nunca soletrou. Eu falei, Então certo? Soletrei, nunca soletrou. tu pulou da alfabetização. Eu não fiz, né? Eu fui pular pra 2ª. Na 2ª me lançar pra 7ª. Ele saiu pulando, tipo, ele não conseguiu estudar na alfabetização, aí foi pra 2ª, e da 2ª disse, não, você é velho demais, tem que ir pra 7ª série. Então foi só. Aí, quando eu cheguei na 7ª série, eu encontrei um anjo, que foi minha professora Inês, né? Se estiver me escutando, você é uma santa. Você é inesquecível. Você é inesquecível, gostei, inesquecível. E ela tem a mania de chegar na sala de aula, Vinícius, e tá com ditado, cara. É, o novo. Ditado, tem ditado, né? Vamos lá, pega os cadernos de ditado. Eu era assim, ó. Tremendo pra fazer o E ela falando atividade de casa, eu sabia o que é atividade de casa. Mano. Eu escrevia, só que ela não fazia o visto da atividade no dia seguinte. Passava uma semana, só que no terceiro dia ela percebeu isso. E me chamou no canto, ó, Rogério, depois da aula eu quero falar com você. Ela disse, ó, tu percebe que você não sabe ler, não sabe escrever, você vai ter que vir pela manhã para aprender a ler. Só isso. Então ela realmente ajudou, né? Tipo, ela se preocupou contigo. Se preocupou. Não, ela é uma professora que realmente, se não fosse ela, hoje eu não estava aqui. Em questão assim de ter uma leitura. Hoje, se eu ler um livro de metafísica, eu explico para você amanhã, eu explico brincando. Dou uma aula para você. Amanhã de metafísica. E muitos alunos, né? não conseguem ler Kant, né? Porque confunde ali os pensamentos filosóficos. Rapidinho, eu acho engraçado porque, perceba, viu, o Rogério não estudou e olha a frase que ele acabou de dizer. Não consegue ler Kant. Será que, tipo, depois de tudo que ele passou, valeu a pena e ele virou o cara que ele é hoje? Tipo, o pessoal acha, porque não fala direito, não é nada. Cara, tá intelectual pra caralho, sabe? Tipo, a galera... Um pouquinho, né? Então, assim, imagina aí, Vinícius, eu ir pela manhã, né? Ler um livro sem saber soletrar. É foda. E eu comecei a soletrar sozinho, ó. Eu comecei a juntar as palavras, etc. Bom, quando eu comecei a soletrar algumas coisinhas, eu passei 3 anos na 7ª série. 3 anos. Eu sou burro pra cá. Eu passei 3 anos na 7ª série. Só que quando eu fui pro João Cabral, que aqui nós conhecemos o João Cabral aqui na nossa região, né, o colégio João Alencar era um colégio, sabe, pauleira. Sou professor tampa, cara. Foi que eu evoluí um pouquinho no pensamento. Voltei pro Figueiredo Corrêa, que é o bairro que eu moro hoje, né, que é o Pio 12. Um bairro muito bom mesmo, no meu coração. E quando eu voltei e fiz a 7ª novamente, então é 4 anos, né? 4 anos, na 7ª série já fui passando. 7ª, 8ª, já com entendimento e tal. Então é o seguinte, aquele negócio. E também, quando eu conheci minha esposa, eu falei, amor, me ensina a ler. Pronto, minha esposa me ensinou a escrever. Porque eu sabia ler, mas não sabia. É interessante isso, né? Porque tem pessoa que lê, mas não sabe escrever. E eu sabia ler, mas não sabia escrever. Pronto, a minha esposa começou a fazer o beabá comigo. A Karen, né? Então, hoje a minha esposa, a Karen, um beijo para o meu grande amor, a Karen, que nós estamos há 15 anos. É uma vida já, né? É uma vida. 15 anos de amor, de briga, ela me aguenta todos os dias. É uma santa de Deus. Então a Karen deu a maior força para mim, sabe? Então, quando eu ia pra casa dela, nós não íamos para se beijar. Nós iríamos para ela me ensinar a ler e a escrever. Depois disso, pronto. Depois disso, quando eu comecei a escrever um pouco e a ler um pouco, só que eu aprendi a escrever sem saber qual era o contexto. Eu nem sabia o que era, como chama? Concordâncias verbais. E quando eu comecei a ter minha rede social em 2014, pronto, meu Facebook, eu tava com, não ser fotógrafo, eu tava com 200. Em menos de um ano, eu cheguei a 10 mil seguidores no Facebook. Ainda é ativa essa página? É. Hoje tá menos por causa de uma polêmica. Hoje tá com 8 mil. Depois a gente conversa. Então, assim, hoje tá com 8 mil seguidores. Então, como é que pode um analfabético que escrevia errado consegue tantos seguidores assim? Aí, o povo fala, tu tá escrevendo errado. Eu falei, tu tá escrevendo certo, só que não tem concordância verbal. Tá, vai estudar concordância verbal, concordância nominais. Então, assim, o Rogério veio dessa classe sem oportunidade. E eu não julgo meus pais, sabe?
Eu não tenho raiva do meu pai, eu não tenho raiva da minha mãe. Graças a Deus aconteceu na minha vida para mim se empenhar cada vez mais e me esforçar a ser o que sou hoje, né? Um dos grandes fotógrafos, né? Eu não sou melhor, mas Acho boa humildade. eu sou bom naquilo que eu faço, sabe? Que massa. Eu dou o meu melhor. Se a cliente não gosta, isso aí é outro contexto, é outra situação, etc. É isso aí. Mas e aí, como é que a fotografia caiu na tua vida? Porque tu vendeu biscoito, vendeu salgadinho na rua Vendi salgadinho na rua. e praticamente passou fome aí, quase passou Vamos fome. lá. Mas como é que tu virou fotógrafo? Tipo, Eu passei. tu já trabalhou rapidinho, tu já trabalhou com outra coisa antes de ser fotógrafo? Já. Eu era carteiro. Uhum. Aquele que passava cola. Aham. Então, eu passei quase 11 anos passando cola na minha vida. O que é cola? Pronto, essas carteira masculina, feminina, né? Uhum. Eu Ah, pa- pensei que era carteiro. Não, é carteira, não é carteira, mas Ah, é entendi. esse Fazer cara aqui carteira, passar que faz- cola de sapateiro na entendi. fábrica, né? Ué, sapateiro, Eu só que pensei que sapateiro ele- faz sapato, né? Nós nesse caso, fazemos... faz carteira. Pensei que ele Bolsas fazia e tal. carta e colava. Então, eu passei 12 anos com isso, né, na minha vida. Eu passei 5 anos numa empresa pequena, fundo de quintal. O meu empenho, eu fui para uma empresa maior, que eu não vou falar aqui o nome da empresa, Tudo bem. porque é complicado. Mas dentro dessa empresa, eu era um dos funcionários que sabia fazer tudo. Então, eu costurava, eu chanflava, eu cortava. Eu cheguei na empresa como bambambam. Eu fui o único que cheguei como montador. Uhum. Sabe? Mesmo um exemplo. Não sei como posso explicar dentro da sua área. Tem aquele professor que chega A estrela. a estrela. Porque lá dentro você tem que subir. Só que o povo tinha medo. Eu cheguei como o cara da mesa, sabe? Então lá é o seguinte, no sistema da carteira tem uns ajudantes e tem o cara da mesa, que sou eu. Então eu ganho mais do que eles são meus ajudantes. Uhum. O interessante isso, Vinícius, que eu sou um cara que eu acho que eu nasci para ser professor. Uhum. Eu amo dar aula, sabe? Eu amo se comunicar com as pessoas. Sabe por quê? Quando eu cheguei na empresa lá, os ajudantes, eles só passavam cola. E o montador montava. Uhum. Se o ajudante fosse montar, ele poderia errar, Sim, mas não aprendia. Foi o que eu fiz? aprendeu. Não, ensinei para eles. Só que isso tem uma consequência. Qual é? Você passa seu conhecimento para. Não. Se você vai aprender a fazer esse copo, você vai errar quantas vezes? Entendi. Muitas vezes. Exatamente. E quem que sofre a consequência? Quem tá na testa de ferro aí. Então, a primeira mesa que começou a orlar, que é uma orlada que somente o mestre fazia, eu passei para meus ajudantes. Falei, você tem que aprender. Só que teve uma consequência. Muitas carteiras erradas e tal, eu tomei toda a culpa. Depois de um ano eu perdi a mesa. Pô, Eu fui para ajudante. Eu fui passar cola. Por causa de quê? De uma bondade, tentou ajudar, né? de querer ajudar. Então, se hoje eu aprendesse a cortar pedra, a quebrar a pedra, eu ia ensinar a pessoa Quebrar pedra junto. a quebrar a pedra. Então eu tenho essa facilidade de querer, sabe, de querer ajudar, de querer, sabe, nós estamos no mesmo nível. Uhum. Eu não consigo ver você abaixo de mim, cara. Sim. Eu não consigo, sabe? Eu fico puto mal com isso, cara. Ou você anda do meu lado, ou você sobe. Mas eu ficaria feliz com isso. Porque você aprendeu só, porque você pegou alguma técnica e subiu. E lá teve a consequência, eu perdi. Só que aquele negócio, quando eu tava no fundo de quintal, Vinícius, quando tava no fundo de quintal, sabe como é que eu fazia? Ó, eu andava da minha casa pro trabalho, sabe quantas horas? Meia hora. Então eu ia meia hora, voltava para almoçar meia hora, voltava meia hora e voltava para 2 horas dentro 2 horas. 2 horas andando. Andando. Não ter bicicleta. Eu comprei bicicleta depois de 2 anos juntando dinheiro. É. Sabe o que eu fazia depois de 6 horas que eu saí de lá? Ah, Eu não saí de lá. Eu ia fazer o quê? Aprender a costurar. Então tu aumentava o teu conhecimento. Isso. E, ó, quando eu comecei a trabalhar com carteira, existia o mestre. Eu era ajudante. Depois do ano eu estava sendo o mestre dele. Por quê? Porque no domingo, eu perdi o domingo. Tava no domingo, na empresa, aprendendo a costurar, trabalhando. a montar. Não ganhava porra nenhuma Então tu tava investindo. em conhecimento. Eu sou esse cara, aquele negócio, se Vinícius, Rogério, lê esse livro aqui, me dá a explicação amanhã, eu vou ler esse livro, cara. Eu vou mergulhar, sabe? Com unhas, com dente, eu só saio se eu aprender. Tem brilho, né? Tem desejo por as Isso. coisas, né? Tesão de aprender, tipo, vontade. Aí quando eu fui para essa empresa, apareceu a oportunidade, porque assim, a oportunidade aparece. Ou você está capacitado para abraçá-lo,
Cavalo selado só passa uma vez, o cara tem que estar pronto pra montar, né? Pronto. Aí quando abriu uma mesa, precisava do costureiro. Dentro da empresa só tinha quem? Tu. Que costurava. Porque tu já tem conhecimento e tu... Já. Imagina se tu se acomoda. Eu fico pensando aí. Imagina tu cumpre teu horário, bateu teu horário, tu vai pra casa, pronto. Eu tenho só passar cola e acabou, se acabou e não quero saber. Tiago, logo no tempo de jogar forró, pô. Eu deixava de ir pro jogar forró pra estar trabalhando, cara. Então tá a galera lá, vamos. Tinha muitos amigos que ficavam, ei, vamos. Isso. Então, assim, eu sou aquele, um exemplo. Aquele negócio, tem pessoas hoje em dia que ficam deitadas na caminha, sabe? Esperando a oportunidade chegar. E quando aparece, o cara é burro. Pensa que vai abraçar. Então, assim, outra coisa, eu não tive medo de abraçar a oportunidade. Nunca tive Claro, medo. com certeza, tem que estar pronto. Porque pra você costurar, eu costurava numa semana 1000 carteiras. Isso tem que ser bom. Passei 2 anos costurando carteira. Abri uma oportunidade para ir para ser mestre do corte. Porque um cara ia sair, o cara do corte ia ser gerente, e quem sabia cortar lá na empresa? Já Eduardo. Por quê? Porque eu passava domingo e domingo. Estudando, trabalhando. O pessoal acha que estudar é só pegar livro, sentar e aprender física, biologia, matemática. Estudar é tudo, velho. Você tem que ser bom no que você faz, acabou. Se você é pedreiro, carteiro, do que você for, entendeu? Você tem que buscar evolução, sempre buscar melhorar. Aí quando apareceu, eu fui pra lá, ser mestre. Só que eu depois discuti com o gerente, né? Porque o gerente mandou eu arrochar, eu sou aquele cara que sempre trabalhei brincando. Mas nunca tive irresponsabilidade com o meu trabalho. Trabalhar brincando é uma coisa, ser responsável é Eu- outra. Tem gente que é sério e é irresponsável. Isso. Não adianta de nada, né? É tão bom o cara ser descontraído, Eu brincar. preferia tanto um cara trabalhando comigo, sendo um brincalhão e entregando a minha fotografia, do que ter um cabo sério e não entregar a minha fotografia. Então, assim, quando eu briguei com ele, tinha 2 opções. Uma, quer dizer, eu voltar para a costura. Só que eu passei 2 anos costurando, Vinícius e Thiago, e minha coluna começou a doer. Eu falei pro patrão, eu falei na cara dele, eu falei assim, patrão, uma coisa. Se eu voltar para a costura, minha coluna não vai doer. Se eu ficar doente, vocês não vão fazer porra nenhuma comigo. Não vai me dar remédio. Eu não vou para a costura. Isso foi o seguinte, a sua senhora vai cair, tá ajudando. Eu ganhava quase 1.500 por mês. Para ganhar 800, 700 e pouco naquele tempo. E nesse tempo era... 1.500 É dinheiro. Em 2000 o quê? Em 2013, 2012 era dinheiro, 2.500. Tudo era mais barato, né? Gasolina E tudo era mais barato. Cara, eu ganhava era bem. Quando ele foi que ia cortar, eu falei, pô, não, todo final de semana eu como pizza com minha esposa na Paulista, pô. Eu tenho uma vida de rico, eu não tenho a casa de rico, mas eu tenho uma vida de rico. Literalmente falando. Ia bem. Aí quando ele falou isso, foi um tempo que eu comecei a me apaixonar pelo mundo da fotografia. Só que eu já tinha um dom de fotografia. Por quê? Porque lá em casa, meu irmão comprou uma câmera naquele tempo ali em 1999, 2000. Ele comprou uma câmera chamada hoje analógica. Que você trocava o filme, e quem tirava foto da família? Roger Eduardo, fotografia das famílias E da você levava uma pizza, eu levei uma pizza uma vez, eu acho que foi porque eu abri e queimou tudo, não foi? porque no cabo não pode abrir na luz, né? Tu revelou foto ainda, né? Não, não peguei. Tu não chegou a trabalhar com foto Não. analógica, Tava não, né? digital. Naquele tempo não. Quando eu entrei, já entrei no mundo digital. Eu entrei no mundo já. Em 2009, a gente já tinha aquela Cybershot, tinha. 2009 já tinha a Cybershot, já era de câmera Depois vamos digital. falar sobre essa pancada do mundo digital, porque o mundo digital derrubou muitos fotógrafos antigos. Com certeza. Né? Então, assim, quando eu comprei minha primeira câmera, a compacta, e eu de filmar, aí eu coloquei RK Produções. Rogério Karen. Rogério Cari Produções. E eu comecei a postar no Facebook. Só que eu trabalhava ainda na empresa. Então, no final de semana, né? Eu fazia um bico. Quando eu briguei com o gerente, né? Porque eu não sou o cara. Eu sou aquele tu cara. fazia filmagem também. Sim. De... Só que eu não sabia. Só beber lá. Eu só postei. Se vendesse, vendesse. Se não vendesse, não vendesse. Se entendo. Quantos já? Quantos nós já postamos? Ladeira abaixo. Gente, é ladeira abaixo. A gente já passou por alguma Mas deu certo. Deu certo. Uma hora deu certo, né? Uma hora Atirou, deu certo. até que uma hora deu certo. Aí pronto. Aí quando eu briguei com o gerente, eu cheguei, amor, eu vou sair da empresa. A minha esposa deu verde. Só que a família dela foi contra, a minha família foi contra, porque minha filha tá com 4 meses nascida. Naquela época ela tava 4 meses, né?
Se eu saísse da empresa, Ia ficar sem nada, né? ia ficar sem nada. Mas eu sou um louco, cara. Eu sou igual a anta. Se eu colocar uma coisa na cabeça, pode botar em muro, cara. Eu vou com cabeça com tudo. Só rasgando o mato no meio. Meus irmãos, não sei o que, não sei o que. Eu falei, eu vou. O que eu pensei? Quando eu saí, eu passei eu ainda... Não, eu não tava na empresa. Final de semana, no domingo, eu acordava cedo e ia pra Verde Vale. Pra TV? Pra Verde Vale. O hotel... Sim, pro hotel, né? Pro É hotel. o Hotel Verde Vale que chama? Acho que é. É isso Aí, mesmo. eu passei 2 meses indo pra lá. Vendi 2 fotos por 25. Até hoje eu não recebi essas fotos. Esse dinheiro. 2 fotos. Sim, por 25. Mas tu Até ia o quê? Tipo, o povo que tava no hotel, é? Porque naquele tempo eu consegui comprar uma cama profissional, porque me fizeram um empréstimo. A minha casa não tinha Piso. o piso, né, os azulejos. Aí eu consegui fazer um empréstimo com minha mãe, eu peguei 4 mil e investi para fazer o piso, porque minha filha tá nascendo, e não ficava no chão de barro, né? Era ruim para ela. E 2 mil eu comprei minha câmera, de 90. Então eu chegava lá com a D90, lá, sabe, nos peitão, e pensando que alguém ia tirar uma foto lá, e me pagar a foto que eu fiz da menina até hoje, não recebi esse Só dinheiro. fez uma foto. Foi. Todo mundo tava lá. Todo É. mundo. Aí quando eu saí, Chega a bater uma tristeza, né? quando eu saí da empresa, eu pensei o seguinte, eu vou sair, eu vou bater em porta vendendo foto. Eu tenho certeza, se eu vender uma foto por 10 reais, vamos fazer um mês. Eu saí, né? Pensando que ia dar certo. Passei uma semana vendendo porta em porta. Vendendo o quê? Nada. Mas tu chegava como? Tu chegava, batia. Batia. História que é uma foto. Aí eu tava com um álbum fotográfico, né? Que eu fiz no outro. No outro? Sim, da menina. Da Dayara, que eu fotografei agora recentemente, o book achando dela. Umas fotos, sabe? Hoje eu não faço mais essas fotos, né? Porque você tá aprendendo naquele tempo. Aí eu falo assim, ó, você quer. Ó, eu trabalho com esse trabalho aqui, eu posso fazer foto também da sua filha aí no seu quarto, fica bonito e tal. É 10 reais cada foto. Pois tá bom, obrigado. Aí começa a bater no 1.012. Não vendi nada. Deve ser pesado. E eu precisava de Eu sei mim. não, eu passei por coisa parecida. Eu precisava de mim pra pagar as contas. Aí, depois de 3 meses, quando foi em março, a minha moto foi furtada. Eu paguei 11 mil na minha fanzinha. Isso em que ano, tu lembra? Hã? Isso foi em que ano? Foi em 2013. Foi em 2014 eu abri minha empresa. Não, 2014. 2014, né? 2014, porque eu abri a empresa ali por volta de dezembro. Uhum. 2014. Quando foi em março, que eu saí em novembro para dezembro. Aí eu abri a empresa, Roger Eduardo Fotografia, né? E quando foi em março, levaram. Eu fui pro show do Padre Reginaldo Manzotti, pedi oração, pedi, sabe, esperança. Quando eu botei na São Paulo, quando eu voltei, cadê minha fanzinha? 11 mil que eu tinha pagado, 5 anos pagando ela. Caramba, enchi a raiva, hein? Cara, depois disso, eu criei ódio de ladrão, cara. Ódio, sabe? Sabe um cara que não quer ver um ladrão na frente, sou eu. É, meio sem futuro, bicho. Mas e aí, como foi? Tipo, Cara, eu levei um tapa, cara. Eu levei. não, é que eu digo assim, além de ter roubado, além de ter conseguido vender as fotos em porta, como foi que tu fez, bicho? Aí, tipo, como foi que desenrolou a tua vida? Porque Aquele negócio, Thiago. Eu tenho muita fé em Deus, sabe? Eu acredito muito na força divina. Quando você ali acredita. Então, assim, quando eu passei por isso, eu tive que comprar outra moto financiada. Mas graças a Deus, nesse tempo que foi furtada, eu tava conseguindo criar meu nome, sabe? já tinha umas fotinhas, alguma coisa. Isso, já tava com as fotozinhas externas e tal. Tava começando a estudar algumas coisas de fotografia. Mas quando roubaram minha moto, porque minha moto era que me levava pro Sítio Pinheiro, me levava pro Quinta dos Lobos, sabe? Esses lugares aqui distantes. Aí o meu irmão veio e me emprestou R$1.500 pra me tirar a moto. Eu fui, tirei a moto e tal. E paguei nessa moto que eu curto agora, que é a Fan Vermelha, R$15 mil. Com 11 mil, dá o quê? Dá 23 mil? 15 mais uns dá por aí. Uns 20, 25 mil? 25, 26 mil. 26 mil. 15 mais 11, 26. 26 mil. O quê? Que tu tava devendo? Não, que eu comprei agora a fanzinha vermelha, financiada, paguei Ave 15 mil Maria. nela. Ei, eu tava pensando aqui, tu teve a moto roubada, foi 11 mil e já tinha 6 mil de empréstimo que tu tinha pegado, né? Isso. Então, Aí, bagaceira, quando eu tá? peguei a fan, a minha esposa disse, tu vai pagar com o quê? Eu falei, amor, não sei. Deus vai providenciar. Cara, graças a Deus consegui pagar essa moto. Então, assim,
Pra mim estar hoje aqui, sabe, com o meu nome feito e tal, eu passei por grande dificuldade. O meu estúdio, é porque você não foi na minha casa, o meu estúdio, a minha casa, lá que é a casa da minha sogra, é 3,5 por 15. Uhum. Então a salinha é 3 ali por 4. Uhum. O meu estúdio foi ali, No começo, né? no começo. Então eu recebi cliente lá de Hilux, sabe? Tem aquele cara humilde mesmo, que recebe um cliente pensando que tá no melhor estúdio do mundo, era o Rogério lá. É nóis. É. É nóis, aqui você tá E no quarto. eu fechei um cliente que veio do estúdio chique, de mesa de vidro, e falou, Rogério, só vou fechar com você porque você me deu atenção, Que vale mais do que qualquer outra coisa, né? que vale mais de qualquer outra coisa. Que é melhor chegar num canto assim, tipo. E aí, como é? Conversar, olhar no olho, aquele negócio que o cabo que fica tipo, não, é 10 mil. Computador, Você fecha aí 10 mil e tal, se quiser isso, é isso, então pronto. vamos Hoje, lá. hoje o Rogério tá na Lagoa Seca, mas não perdeu a simplicidade e continua. Tem um estúdio bem estruturado, mas simples. Um estúdio que você é bem recebido, você se sente bem, tem um cafezinho pra tomar. tem um cafezinho hoje, tem um cafezinho pra tomar. Então é não perder a essência, né, Rogério? Acho Não. que é não perder a essência. Então assim, eu sempre fui esse fotógrafo, né, que veio, né, de uma dificuldade muito grande. Acho que a maioria das pessoas que sonham na vida hoje em dia, né, luta pelo algo melhor e maior, sempre passa por uma dificuldade. Claro. E eu aprendi com o Silvio Santos uma coisa, dinheiro que vem fácil, desconfie. E aí? Porque na vida não é fácil. Então se hoje eu tô com, né, uma estrutura melhor de estúdio, né, um estúdio realmente, graças a Deus, é um estúdio bem aconchegante, maior, grande, é porque realmente lá atrás eu tive que lutar bastante, tive que fazer bastante fotos, né, Ralar muito, né? tive que ralar muito.